Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer à organização, ao Instituto, na pessoa da Cláudia Vaz. É realmente uma honra poder estar aqui depois de falas tão importantes e tão inspiradoras na parte da manhã. Eu vou apresentar um caso bem mais modesto do que os que foram apresentados, que é o caso de Paraty. Eu sou um arquiteto urbanista. O trabalho de Paraty, ele começou com um projeto urbano, né? Paraty está aqui entre Rio e São Paulo, acho que a maioria de vocês conhece. A situação de Paraty é uma situação um pouco parecida aqui com a Baía de Todos os Santos, uma baía abrigada. É uma situação de mar muito singular, são poucas, né? O Brasil é um país que tem quilômetros, muitos mil quilômetros, 9.000 quilômetros de orla, mas situações assim abrigadas são bastante raras e muito importantes para os territórios que fazem frente para essas águas. A formação de Paraty, ela começou num morro que está ali em cima, aqui não dá para apontar, mas logo ali na parte de cima, em torno de um forte. E logo depois, a população cresceu e desceu para uma planície. Já desde esse momento, existem intervenções, essa relação do homem e da natureza em Paraty é muito interessante, porque quando a população cresceu, isso ainda no século XVII, e cresceu muito essa ocupação daquela parte baixa, foi feito o desvio de um rio, que ele passava por cima dessas montanhas, naquele trecho ali em cima, e teve um desvio artificial das águas para poder abastecer de água essa população. Paraty teve, no momento, né, na época do café, já no século XIX, uma economia muito forte. Chegou a ser o segundo maior porto do Brasil. Todo o café que era produzido ali no Vale do Paraíba descia com escravos e animais, descia a serra e era embarcado nesse porto. Esse foi o porto também que o ouro de Minas Gerais, que acabou terminando na Inglaterra, né, passou por Portugal e foi à Inglaterra, e foi o que financiou a Revolução Industrial. O primeiro momento que esse ouro chega na Bahia, chega no mar, também foi em Paraty. Nessa época, no século XIX, já na época do Império, o Brasil ele teve a sorte de que vieram de Portugal técnicos com muito conhecimento e fizeram a urbanização desse centro histórico. Eu acho muito interessante esse desenho que está ali, que dá para a gente ver. Esse rio aqui de baixo é o Mateus Nunes. Nessa época, essa parte era absolutamente natural. E a gente vê como que o leque de aluvião, ele organiza a chegada da água do rio nessa situação, nesse estuário de uma baía de águas extremamente abrigadas. Então ele forma esse leque, essa dinâmica de sedimentos entre a água e as areias que vão sendo trazidas pelos rios, e tem um determinado equilíbrio de como que isso se organiza de maneira natural. Os engenheiros militares portugueses tiveram o conhecimento de entender esse processo e fazer o desenho da cidade a partir da maneira como a água, a drenagem natural do centro histórico, como que ela fazia. E aí tem uma coisa interessante, se você olha, né, isso é uma foto de 1960, em que você vê que as ruas que são transversais ao mar, elas formam um leque. E as outras ruas são curvas, né? Se a gente volta aqui nesse desenho, deixa eu ver se tem um que mostra melhor isso.
é esse mesmo. Isso foi uma coisa muito interessante e criou uma questão assim teórica muito interessante quando Sérgio Buarque de Holanda, historiador Sérgio Buarque de Holanda, ele comentava no livro Raízes do Brasil que os espanhóis são azulejadores, que fazem as cidades quadriculadas, colocam a praça de armas no meio, enquanto que os portugueses são semeadores. E as cidades vão se acomodando pelo relevo, que é como a gente vê aqui em Salvador, no Rio de Janeiro. E Paraty era a grande exceção. Por que em Paraty a gente tem um quadriculado? E se a gente for estudar mais a fundo, a gente vê que não é um quadriculado. Esses desenhos são curvos, são orgânicos, mas como a topografia, o relevo é extremamente... as alturas são pequenas em relação à parte horizontal, mas ela continua sendo uma cidade de semeadores. Paraty, ela teve sempre essa relação muito forte com a água. A vida da cidade era essa que você vê aqui. Essa foto também é de 1960, isso durou muito tempo, e essa identidade de Paraty com a água é realmente muito importante. O próprio Lúcio Costa, quando visita Paraty nos anos 60, ele escreve um texto elogiando essa cidade tão bem desenhada, tão qualificada, onde os caminhos do mar e os caminhos da terra se encontram e se entrosam. Até hoje você vai em Paraty, você ainda tem pessoas que se lembram na infância de canoas que chegam do mar e os animais chegando da terra e um parando do lado do outro no centro histórico, com a água na altura das canelas, e você desembarcando as crianças e as mercadorias de um para o outro. Então, Paraty tem essas sutilezas que são absolutamente incríveis, e aqui eu coloco o desenho da malha ferroviária no Brasil, como ela foi sendo construída, porque isso alterou de forma importante o destino de Paraty. O que aconteceu? Como tinha a serra muito íngreme, a estrada de ferro passou ao largo de Paraty. Então ela passou muito longe e Paraty saiu das rotas econômicas. Isso foi mais ou menos entre 1850 e 1870, né? E isso foi uma coisa, Paraty era uma cidade muito desenvolvida, tinha jornais diários em Paraty, você vê como a população reivindicava o progresso, como essa paralisia econômica foi uma coisa que incomodou demais os habitantes de Paraty. Por outro lado, isso foi a sorte de Paraty, porque Paraty, diferente das outras cidades no litoral, que as estradas chegaram mais rápido, estradas aí no caso de asfalto, né? As outras cidades foram descaracterizadas. Então, se você pega Angra dos Reis ou Ubatuba, ali perto, fotos de 1940, por exemplo, são muito parecidas com Paraty. Só que são cidades que você não reconhece mais, militar, estava aquela barra pesada no Brasil. Os intelectuais, artistas, né? Aqui no caso o cinema, a filmagem de Brasil, ano 2000, Annecy Rocha, Walter Lima era o diretor. O cinema novo passou em Paraty, morou em Paraty, filmou em Paraty, as pessoas passaram muito tempo lá. A Djanira foi morar em Paraty, Paulo Altran, muitos artistas foram para Paraty. Isso deu um amálgama muito interessante, aquela sociabilidade. Os paratienses que tinham uma vida muito parecida com uma coisa muito anterior, de 100 anos atrás, quase que pré-capitalista, se junta com todos esses intelectuais e cria realmente uma identidade própria. Isso é uma cena do filme Limite, que é anterior, final dos anos 30, mas que foi também filmado na Baía de Paraty. E aqui tem uma carta que a Djanira escreve para o irmão dela, contando ela ia ser presa por provavelmente alguma coisa política, e ela contando essa questão. Djanira foi morar em Paraty, ela se escondeu em Paraty e fez uma casa lá.
E a Djanira era uma pintora modernista ainda, da época ligada à Semana de Arte Moderna, de 22, e ela deixou um legado. Em Paraty tem seguidores da Djanira que ainda pintam até hoje, né? Então, é para mostrar um pouco essa relação. Aqui, essa rápida urbanização. Então, Paraty, de 1855 até 74, saiu das rotas econômicas. Em 74, com a construção da Rio Santos, ela se reintegra, né, às rotas econômicas, agora já é o ciclo do turismo, e aí a cidade explode. Aqui você vê, em 1960, o projeto da Rio Santos, aquele construído, e a mancha urbana gigante. A retificação dos rios, sem nenhum estudo de previsão, descaracterizou também bastante da vida de Paraty. Muitos canais, né? No meio desse sertão, isso aqui tudo é uma planície, você ainda tem vestígios de estaleiros, de ranchos de canoa, e hoje você não tem mais os corpos d'água que chegavam até aí. E aí o que acontece? A cidade do século XX, ela desaprende como que se constrói uma cidade. Então é uma coisa muito interessante. Se a cidade, né, de Paraty, do café, a cidade anterior a esse ciclo, tinha posturas municipais que regulavam de maneira extremamente interessante, especificamente, por exemplo, quem fosse construir de frente para o rio ou de frente para o mar, teria que fazer frente para a água e deixar um espaço para um caminho público de borda d'água. E aí o que acontece? A cidade do século XX ela é construída como qualquer outra cidade. Se desaprendeu como que se constrói. Por outro lado, é uma cidade que tem saberes e fazeres muito importantes e de muita qualidade. Então você tem essa quebra, você tem a cidade visível, você tem a cidade invisível, o patrimônio material está de um lado, o patrimônio imaterial está do outro, e você tem essa ruptura. E a gente, há 20 anos atrás, falava que se não se pudesse fazer uma intervenção mais importante de políticas públicas, Paraty ia ter problemas. Hoje, Paraty é a terceira cidade mais violenta do estado do Rio de Janeiro, né? Então, isso é importante a gente ter isso como proposta. E naquele momento, 20 anos atrás, a gente fez uma proposta de projetos urbanos em parceria com a Prefeitura, Governo do Estado, Governo Federal, através do IPHAN. E o que aconteceu? Essas obras não foram executadas, né? Não existia a construção dos consensos, existia um grande divórcio entre o plano das instituições e a realidade local. E aí a gente pensou, nós temos que mudar de estratégia. E a estratégia foi o seguinte: agir na área da educação e da cultura. E a partir daí a gente propôs a Festa Literária Internacional de Paraty. Quando a gente percebeu que os ciclos urbanos demoram 20 anos, os processos, a gente foi estudar, por exemplo, em Barcelona, Portugal, deve ser a mesma coisa, né? A gente conheceu o Joseph Tias, que fez o plano para a gente do turismo de Paraty. A gente viu que lá em 72 eles estavam produzindo articulações, vivências urbanas para chegar no que aconteceu com as Olimpíadas de 92, 20 anos depois. Então a gente falou, nós temos que criar uma outra estratégia, vamos fazer uma outra ação que acontece num prazo menor, que demanda menos recursos, mas que tem a mesma filosofia dessa intervenção urbana que a gente estava propondo. E assim a gente pode aumentar a amplitude dessa onda e dar sustentabilidade para uma ação que a gente se viu sozinho. Eram pequenas pessoas, poucas pessoas da sociedade civil sem o apoio governamental. E a gente fez a Festa Literária Internacional de Paraty, que foi um processo extremamente rico, em que a gente pensou o seguinte, até um pouco o que a Branca Neves estava falando, às vezes, propor uma outra maneira, como uma população, que no caso é de moradores e visitantes, é uma cidade turística, vivenciem seus espaços públicos, talvez tenha mais força até do que uma reforma física.
Eu, como arquiteto urbanista, para mim isso é até uma coisa assim que me distancia da minha prática, mas que nesse momento foi importante. E isso realmente transformou a cidade, a festa foi um sucesso e realmente viabilizou projetos urbanos importantes, né? Como aqui a gente vê, por exemplo, a Praça da Matriz na Flipinha. Essa praça foi objeto de um trabalho, aí sim já de política pública, em parceria com o Ministério do Turismo. Paraty foi reconhecida como uma cidade referência em turismo cultural, e a partir daí foi construído, em parceria com a nossa instituição, um plano estratégico de 143 ações, com a consultoria do Joseph Thias, que é um profissional de Barcelona, que a gente conseguiu uma equipe técnica de altíssima qualidade e com a disposição de trabalhar com um grupo gestor de forças vivas locais. E isso realmente foi uma experiência singular. A gente fez muitas reuniões, isso foi um processo de 3 anos de construção absolutamente transparente, democrática, e a gente conseguiu propor ações como, por exemplo, a requalificação da Praça da Matriz, que foi um trabalho também feito pela nossa organização, e que o mais interessante é que com toda aquela participação que existiu anterior à própria construção da política pública, consultas públicas, numa situação parecida com a que nós estamos aqui hoje, né, na Câmara de Vereadores de Paraty, o que aconteceu? Quando começou a obra, quando a Casa Azul conseguiu aprovar na Lei Rouanet, levantar os recursos com o BNDES e executar a obra, a população se revoltou. Falou, não fomos consultados. E, de certa forma, eles tinham razão. A cultura de como se conversa com o público tem que ser reinventada. E é isso que nós aprendemos. Acho que isso talvez seja a coisa mais relevante para a gente compartilhar com vocês. E o que nós fizemos? Nós, numa obra extremamente apertada de custo, a gente realmente conseguiu realizar essa obra com um valor extremamente abaixo da média do que custam obras públicas. A gente parou por 45 dias, organizou novas discussões com técnicas absolutamente contemporâneas de mediação. Modificamos o projeto se qualificou sensivelmente nesses 45 dias e nós voltamos e entregamos a praça para Paraty. Isso foi uma experiência bastante rica e que tem uma relação, porque essa praça, até hoje, ela é uma praça muito importante para a vida de Paraty. Paraty ainda, as pessoas que moram no sertão ou nas costeiras, até hoje, frequentam a praça, as festas religiosas acontecem aqui, festa do Divino, festa de Santa Rita, e é nessa praça que a gente faz o programa educativo da Casa Azul. Eu acho que eu tenho que terminar, né? Eu vou dar uma simplificada daqui para frente. Basicamente, a coisa mais importante é esse programa de mediação de leitura que a gente faz em Paraty. E a gente faz em convênio com as escolas públicas e a gente forma mediadores esse trabalho que eles fazem com a gente vale como estágio no curso dos normalistas, né, as pessoas que fazem o ensino médio para serem professores. E isso abriu para a gente uma frente absolutamente incrível, porque essas pessoas, essas meninas que estão às vezes hoje com 16, 17 anos, mediando leitura para as crianças, elas com 5 anos frequentaram a primeira flipinha. A primeira flip foi de 2003. Depois, no ano seguinte, de novo, até eles virarem normalistas, se formarem professores, quer dizer, tem toda uma geração e que cria um ciclo de continuidade. E isso realmente faz a diferença. Hoje a gente está vendo que esses mediadores de leitura, e a gente está fazendo essas experiências agora, com um trabalho extremamente interessante de escuta e leitura territorial. Escuta territorial é um processo direto. É um processo que a gente usa, na verdade são psicólogos, psicanalistas, são técnicas de psicanálise para ouvir coletivos urbanos. É uma experiência muito interessante.
E a gente está formando esses mediadores de leitura nessa técnica. E o que eles fazem, o resultado do trabalho desses estagiários e mediadores de leituras nessa escuta territorial, é um trabalho que se expressa em forma de crônica. Porque a grande questão, o grande desafio é isso daqui. A cidade, ela é fruto de desejo. Os seres humanos são sujeitos de desejo e de direitos. Esse é o grande desafio. E talvez aqui no Brasil, numa situação na qual as instituições, elas por uma questão histórica, estão de fato muito separadas da nossa vida real, talvez justamente aqui, do Brasil, é que pode sair uma inovação no sentido de como que a gente faz a escuta territorial e a leitura territorial. A leitura territorial ela é feita através da ótica do urbanista, do etnógrafo, do geógrafo, do historiador, do político, de todas as áreas que têm uma expertise. Agora, a escuta territorial tem que ser feita de uma maneira mais direta. Reuniões tipo audiência pública são fundamentais. Elas são necessárias, mas não são suficientes. Nós temos que inventar outros ritos para poder fazer aflorar de coletivos elementos identitários para que nós, como arquitetos, urbanistas e todas as outras especialidades, possamos, a partir da leitura desses elementos identitários, propor uma cidade que faça sentido para as pessoas que moram no território. É isso. Obrigado, viu? Foi uma honra estar aqui.